Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje vai falar de um assunto que deveria estar preocupando muito mais do que já preocupa a população brasileira. Você já parou para pensar com quantos anos você que ainda não é aposentado vai se aposentar? Tem gente aí que vai se aposentar depois dos 90, dos 100, 140. No andar dessa carruagem da chamada reforma previdenciária, a gente vê um jogo, como disse o senador Paulo Paim ontem no Senado, maquiavélico, um jogo pesado sobre o trabalhador brasileiro. Pior do que isso, um jogo que beneficia um lado só. E este lado não é o lado do trabalhador brasileiro. Pode ter certeza que uma vez mais, na nação do tudo vale, uma vez mais o sistema financeiro será o maior contemplado. Em se fazendo a reforma do jeito que se pretende, mais uma vez, o setor financeiro vai ser o grande contemplado. Aquele que sorrirá de orelha a orelha, apesar de todas as lágrimas que a gente somar aí de um povo já sofrido como o nosso. Vamos falar de previdência? Iniciou-se ontem um movimento em Brasília, até porque nesta terça-feira já a comissão especial começa a ver o que vai fazer dentro do Congresso Nacional para debater essa questão da reforma da Previdência. Então, ontem, sabiamente, o senador Paulo Paim convocou, tendo como mote o Dia do Trabalhador, o Dia do Aposentado, fez uma belíssima reunião pela manhã no Senado, digna de ser colocada aqui. Ele ficou ali, parece que 34 minutos. E a gente nem viu passar os 34 minutos, tamanha a importância da fala do senador Paulo Paim. Está conosco aqui o Rodinei Marques, presidente da União, da Unacom. É isso mesmo? Do Fórum das Carreiras de Estado e da Unacom, que é o Sindicato dos Servidores da Controladoria Geral da União da Secretaria de Tesouro Nacional. Tá certo. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado por estar aqui. Também o Mauro Hauschild, né? Advogado, e você já passou, né, pelo INSS, né? Presidiu aquela casa. Já em 2011, 2012. Dá para sentir saudade, não? Saudade pelo que se pode fazer. Naquela época, né? Naquela época, mas as dificuldades são imensas. Naquela época parece que se pensava um pouco mais no trabalhador, né? Acho que sim, tinha uma perspectiva mais social, mais voltada ao trabalhador. Seja bem-vindo, Mauro. Obrigado. Também conosco Carlos Fernando da Silva Filho, presidente do SINAITS, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, Celso, e todos que nos assistem, para que possamos aqui trazer nossas perspectivas em relação ao desmonte da Previdência que se pretende fazer. Vem cá, já que estamos falando, né? Sindicato, né? Sindicato não estão muito calados nessa questão da Previdência, não? Celso, avalio que sim. Nós estamos assistindo nesse momento a um dos maiores e graves riscos para a sociedade brasileira e para a nação brasileira, que é a perda de um dos pressupostos da nossa Constituição, que tem lá como um de seus valores o trabalho. E o trabalho é o outro lado, tem no outro lado da moeda a previdência social. E esse outro lado da moeda, a previdência social, está sendo esfacelado com o texto previsto na PEC 287. E é por isso que avalio fundamental aqui fazermos esse debate e levarmos todas as informações para que os sindicatos ocupem os espaços públicos e lutem contra o maior ataque que a nossa sociedade já sofreu nos últimos tempos. Principalmente as centrais sindicais. Eu acho que neste momento deveria deixar aquelas pinimbas que tem uma com a outra, né? E se unirem nessa briga, não teriam, não? Teriam Sim, sem dúvida. Não só elas, mas todo o sistema sindical brasileiro, centrais sindicais, confederações, federações, sindicatos, todas atuando em seus espaços de atuação, para a gente somar força suficiente, porque o trator é grande e pesado. Ô Mauro, pelo menos a OAB tem se gritado um bocado, né? Eu estou vendo uma manifestação, ontem mesmo o Paim citou por várias vezes que já na semana que vem apresenta uma proposta à parte
sobre a questão da Previdência, embutindo nela o que a OAB tem trabalhado a respeito. Exatamente. A OAB, no plano federal, né, criou uma comissão de direito previdenciário, que é presidida pelo nosso colega e amigo Chico Couto, lá do Piauí. E aqui no âmbito do Distrito Federal também, né, o Dr. Diego Cherulli e outras pessoas envolvidas no dia a dia conseguiram mobilizar as OABs de todos os estados. Nós estamos vendo aí diariamente, né, nas nossas listas, nos nossos meios de comunicação, que a OAB tem se mobilizado. O presidente Lamáquia tem sido muito presente, tem sido muito ativo, tem deixado uma posição clara, marcante, definitiva de que efetivamente a OAB se posiciona de forma contrária à proposta da PEC 287 nos moldes em que ela está apresentada, e que eu acho que é exatamente uma instituição como a OAB tem um papel fundamental. Mas, claro, como bem dito aqui com o Carlos, eu acho que nós não podemos abdicar, né, de todos os esforços de todas as centrais, né, das federações, dos sindicatos, até porque, Celso, me permita fazer aqui uma janela nesse aspecto, é que, com a minha percepção, talvez, de um movimento muito inteligente por parte do governo. Se nós formos olhar aqui, o governo lançou 3 pacotes, ou seja, 3 medidas importantes simultaneamente, né? Aquilo que a gente chamava de PEC 55, né? Que era a questão do limite dos gastos. Quando a PEC 55 estava sendo muito pressionada, veio a reforma da Previdência e aquele movimento da PEC 55 se esfacelou, ou seja, acabou sendo votada, a gente quase não viu o que aconteceu. E quando a reforma da Previdência chegou, já veio a questão da proposta da reforma trabalhista. Então, hoje, eu confesso que eu vejo as centrais de trabalhadores um pouco aflitas e até atônitas, porque elas não sabem se elas correm para salvar a Previdência, se elas correm para salvar a reforma trabalhista. Está em jogo aí a questão do imposto sindical, que é um outro aspecto que é importante, porque é um meio de sobrevivência das entidades sindicais. Então, acho que isso tudo foi um movimento muito bem conduzido pelo governo, do ponto de vista de estratégia, e que nós estamos aqui hoje discutindo é que nós precisamos nos organizar para enfrentar essa estratégia, porque se nós ficarmos desorganizados, nós simplesmente vamos ser atropelados. O trator é grande e é pesado, como disse o Celso aqui, e talvez a gente veja isso passar sem que a gente consiga reagir. Eu não tinha parado para pensar nisso, quer dizer, há uma estratégia quase que militar nessa história, né? Como se fosse uma verdadeira guerra. É isso mesmo? Quando se passa pela auditoria, por exemplo, a gente visualiza isso também? Vamos lá, Celso. Deixa eu comentar meus colegas aqui, Mauro e Carlos, telespectadores, boa tarde. Nós estamos diante de uma reforma, como o Carlos falou, que é a maior subtração de direitos da história do país, né? Depois de termos avançado em conquistas sociais, o governo propõe uma PEC que retira direitos que foram fruto de lutas de décadas, talvez de séculos. Nós, no Fórum das Carreiras de Estado, temos atuado desde que a proposta foi encaminhada ao Congresso. Então, em dezembro, começamos a nos reunir e começamos a denunciar que a reforma é desonesta, a reforma ela é violenta, ela é agressiva e ela é desumana. Ela é desonesta porque o governo manipula as informações, o cidadão, ele não tem como ter acesso a toda a gama de informações que diz respeito à Previdência, à Seguridade Social. Então, o governo faz uma propaganda, gasta milhões estão sendo gastos aí para divulgar a necessidade de um ajuste na Previdência, quando a gente sabe que o governo abre mão de receitas, enfim, ele deveria estar se preocupando muito mais com as receitas para financiar o sistema de seguridade do que fazer um ajuste no andar de baixo, né? O andar de cima não sofreu praticamente ajuste nenhum, né? A gente lê a PEC do começo ao fim, você não vê nenhuma forma de incrementar receitas da seguridade. Agora, para subtrair direitos, como é o caso do trabalhador rural, e acredito que a sociedade como um todo, ela ainda não acordou, né, para essa questão aterradora, que é a reforma que vai obrigar praticamente os trabalhadores a trabalhar até a morte. Pensa no caso de um trabalhador rural que não tenha ainda aos 65 anos, completados 25 anos de contribuição, ele vai ter que trabalhar até 70 anos de idade. Então,
A gente pode para um trabalhador rural imaginar aqui um cortador de cana trabalhando até 70 anos de idade, né? Eu gostaria de ver o senhor Temer, né, cortando cana lá até os 70 anos de idade, o senhor Padilha, né, para ver se eles não pensariam 1000 vezes antes de encaminhar um projeto nefasto como esse. Não foi à toa que no encontro de ontem lá no Senado, o que nós ouvimos foi exatamente o temor de todo mundo, né? Agora parece que vai dar para a gente colocar a matéria de ontem, registrando o encontro pela manhã no Senado. Coloque aí, por favor. Representantes de entidades sindicais e de aposentados aproveitaram a homenagem para repudiar as reformas trabalhista e previdenciária em discussão no Congresso Nacional. Na tribuna, indignação, revolta e mobilização para lutar em favor dos direitos dos trabalhadores e dos aposentados. Nós somos favoráveis que haja uma reforma na Previdência, que haja uma reforma trabalhista, mas que não inclua. O aposentado deveria chegar sempre na sua database lá, ter um reajuste nos seus proventos na sua aposentadoria. E que nós temos um achatamento dos nossos salários e nas nossas aposentadorias. Nós vamos ter que trabalhar 49 anos ininterruptos para poder ter uma aposentadoria integral. Para onde nós estamos caminhando, pessoal? É o fim dos tempos. Ou a gente reage agora, ou nós temos a derrocada de toda a nossa Constituição Federal. Eles querem mexer na Constituição para torná-la assim deficitária. De que maneira? Acabando com a contribuição do CONFINS, acabando com a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, acabando com o PIS/PASEP e com as loterias também, que podem ajudar no financiamento. Todo ano sobram dezenas de bilhões de reais na Seguridade Social. Tanto é que existe a DRU, que morde 30% do orçamento da Seguridade Social. Para quê? Para pagar juros. Juros de uma dívida que nunca foi auditada. Metade do orçamento federal, todo ano, tem sido sangrado para pagar juros de uma dívida que nunca foi auditada. Na sessão, foi lida uma carta dos aposentados, assinada por mais de 20 entidades. Ela diz que o dinheiro da Previdência é desviado para cobrir o rombo fiscal e pede o respeito a direitos sociais conquistados desde a Constituição de 88. A DRU, renúncias fiscais, desonegação da folha, fraudes, devedores, desemprego, sonegação, corrupção, destroem a Previdência Social. 3 principais bandeiras serão priorizadas. Primeiro, total luta e combate permanente contra a PEC 287 da reforma da Previdência. 2, instalação de uma CPI, que já estamos coletando assinatura, Comissão Parlamentar de Inquérito das Contas da Previdência. 3, retorno imediato do Ministério da Previdência. A Previdência Social é patrimônio dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas. Não à reforma da Previdência. É um encontro de suma importância que eu acho que abre uma luta. Agora, essa luta tem que ser abraçada. Dá para abraçar? Dá para abraçar, e eu acho que esse é o papel da sociedade brasileira. É se unir e lutar contra todos esses desmontes. Celso, eu queria só pegar um gancho na fala do senador Paim, quando ele fala de sonegação, quando ele fala de fraude, para destacar a grande lacuna que foi deliberadamente esquecida pelo governo, quando tratou de buscar da forma dele resolver o problema da Previdência. Todos os anos, o Brasil registra bilhões e bilhões de valores devidos à Previdência, que são declarados como devidos pelos empregadores a título de contribuições previdenciárias e que não são fiscalizados. Olha, só da parte que é referente à contribuição devida pelos empregados
aquela contribuição que varia de 8% a 11%, ela que é descontada do salário do empregado. Todos os anos, os dados oficiais mostram que os empregadores retêm, em média, 30 bilhões e não repassam estes valores para os cofres da União. Pagamento, mas não... Desconta do trabalhador e não repassa, se apropria de maneira indevida do patrimônio público que é este recurso da Previdência. Só nesta rubrica nós temos ano a ano, em média, 30 bilhões que são surrupiados pelos empregadores que não cumprem a legislação. Entre tantas outras também parcelas que são devidas, são sabidas como devidas pela União, que decidiu, ela tomou uma decisão, ela não fortalece a fiscalização das questões previdenciárias. E isso é muito sintomático. Se ela não quer fortalecer a fiscalização, é porque ela avalia que é importante deixar esse quadro como está. Quem deve não é cobrado. E justifica a necessidade, diante de um déficit inventado, de retirar direitos. Então, é uma situação grave. Você vem de tempos atrás, Mauro? Já se pensava assim antigamente? Olha, na verdade, Celso, esse problema específico que o Carlos está trazendo aqui, ele é um problema bastante recorrente. Eu também fui procurador do INSS, então eu já fui responsável pela cobrança das contribuições previdenciárias no âmbito da Previdência Social. E o que se verifica, o que se verificava, ao menos à época, é que em todas as hipóteses em que você tinha uma execução fiscal, em que você estava cobrando as contribuições previdenciárias devidas pelo empregador, ou seja, a parte patronal, você também, na grande maioria dos casos, você encontrava lá a questão da apropriação indébita, ou seja, aquelas contribuições que o empregado teve retirada do seu salário e que não foram repassados para a Previdência Social. Então, mas eu acho que tem um outro aspecto que eu queria trazer que vai somar e tem uma relação, até parte disso tem uma relação direta com o trabalho do Carlos e também do Rudinei. Eu tenho discutido que a reforma da Previdência, hoje, como está sendo proposta, ela está sendo proposta no plano de benefícios, ou seja, ela está atacando os benefícios. Eu tenho defendido que a gente tem duas reformas anteriores para fazer do que atacar o plano de benefícios. Primeiro, eu tenho dito que a gente precisa de uma reforma da Previdência do ponto de vista sistêmico, ou seja, no âmbito da ineficiência da política pública do governo. Vou dar números rápidos que o Carlos, parte deles, conhece melhor do que eu. Mas, por exemplo, nós temos hoje, e o Correio Brasiliense do sábado trouxe um dado que 60 mil jovens entre 17 e 21 anos morrem anualmente no Brasil, fora as outras situações de óbitos decorrentes de violência. Mais de 60 mil mortes, quase 65 mil mortes anuais ocorrem em acidentes de trânsito. E no mundo do trabalho, algo em torno de 15 mil mortes, fora a subnotificação, que são aqueles casos que a gente não tem registro. Então, eu estou falando aí de 130 mil óbitos por baixo, que repercutem aonde? Na Previdência Social. Esses óbitos geram pensão por morte. Agora, eu seguramente, não há dados, porque a gente, infelizmente, o Brasil não sabe coletar dados ainda, quantas pessoas que são vítimas de violência, de acidente de trânsito e acidente de trabalho que ficam inválidas e geram aposentadorias por invalidez. E quantas destas pessoas, vítimas desses mesmos incidentes, acabam ficando afastadas do trabalho e ficam no gozo de auxílio-doença? Quanto custa anualmente para a Previdência Social estas situações em que o Estado brasileiro, e aí não vou falar de governo, mas de Estado brasileiro, deveria garantir segurança para a população e não garante, deveria garantir segurança no trânsito e não garante, deveria garantir proteção no meio ambiente de trabalho e não consegue, por quê? Por falta de fiscais, lá no âmbito dos auditores fiscais do trabalho. Enfim, e aí um último ponto, quantas pessoas hoje, e a gente sabe disso, vão aos hospitais, vão ao Sistema Único de Saúde e não encontram lá um tratamento adequado, seja para uma órtese, uma prótese, um transplante, uma químio, uma rádio, um medicamento, um procedimento cirúrgico, por mais simples que seja, e à medida que esta pessoa não tem o atendimento do Sistema Único de Saúde, ela fica onde? Na Previdência Social, porque como ela não pode voltar ao trabalho, ela fica, como a gente diz lá no interior, no Rio Grande do Sul, ela fica encostada no INSS. Ou seja, então são políticas públicas que o governo, ou o Estado brasileiro deveria assegurar ao cidadão brasileiro, e ele não assegura,
E agora, na hora de cobrir o buraco por estas situações da própria omissão estatal que usa tributos de outra natureza, não das contribuições, na hora de, olha, a conta não está fechando, eu me omito de fazer o meu papel enquanto Estado e agora quero transferir a conta de novo para o trabalhador. Então o trabalhador é vítima do acidente, da violência, do trânsito, do mau serviço na saúde e agora ele ainda é chamado para pagar a conta do buraco, do suposto buraco, né, que se fala no âmbito da Previdência Social. Então, acho que essa é uma reforma anterior. E depois, num outro espaço, eu também falo de uma outra perspectiva que também é importante, antes de falar de benefício. O brasileiro, acho que ele tem que aprender um pouquinho mais sobre a questão de Previdência, né? O que, na realidade, o que a gente aprendeu a vida inteira é que você trabalharia por um período, né? E que, num determinado ponto, você teria uma aposentadoria garantida. Hoje, você já não tem mais isso. Pega essa segunda matéria aí que mostra bem claramente o que vai acontecer. Nós vamos mostrar nessa matéria da TV Brasil o que está acontecendo nesse momento e o que acontecerá em seguida, se aprovada a reforma da Previdência como eles querem. Vai lá. João tem 64 anos. Ele se aposentou aos 53, depois de contribuir para a Previdência por 35 anos. Hoje, a aposentadoria é a principal renda da família. Se fosse hoje em dia, estaria aposentando agora, que eu estou com 64, né? O INSS, quando você aposenta, eles se pagam 60% a 70%. Você nunca vai ter o salário total, entendeu? Casos como o dele não vão acontecer mais, se as novas regras que o governo defende na proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência forem aprovadas. A PEC estabelece uma idade mínima de 65 anos para aposentadoria, junto com 25 anos de contribuição à Previdência. Isso vai valer para homens com menos de 50 anos de idade e para mulheres de até 45 anos, na data de aprovação da lei. Hoje, por idade, as mulheres podem se aposentar aos 60 anos e os homens aos 65, desde que tenham contribuído por 15 anos. A PEC também quer acabar com a aposentadoria só por tempo de contribuição, sem a idade mínima, como existe hoje. No modelo atual, os homens precisam recolher por 35 anos e as mulheres por 30. Hoje também é possível se aposentar por tempo, pela regra do 85-95, soma da idade e do tempo de contribuição para mulheres e para os homens. A discussão sobre a reforma da Previdência proposta pelo governo segue e as opiniões se dividem. De um lado, equilibrar as finanças e de outro, evitar prejuízos ao trabalhador. O principal argumento para a mudança é a questão fiscal. No ano passado, o déficit da Previdência foi de quase 152 bilhões de reais, segundo o governo. O país gasta 11, 12% do seu PIB com aposentadorias e pensões, considerando todos os regimes. Então, ele é um problema fiscal? É. Então, e é o maior gasto, né? É o maior gasto, ele é maior do que o funcionalismo. Enfrentar suas dificuldades de forma diferenciada. Nós temos ainda uma sonegação muito alta no Brasil. Muitos deixam de contribuir para a Previdência. Então, uma reforma, do ponto de vista sindical, quer buscar justamente melhorar a capacidade de arrecadação da Previdência. Outra justificativa do governo para a PEC é que a população está ficando mais velha. A taxa de natalidade caiu e as pessoas estão vivendo mais. Então, há necessidade de uma mudança ou de alguma solução para que haja a possibilidade desse grupo em idade produtiva possa suportar esse grupo inativo. E isso vai depender das condições econômicas ao longo do tempo. Se não houver pleno emprego ou se não houver melhoras na economia, não vai se efetivar exatamente esse suporte a esse grupo. A proposta que restringe o acesso à aposentadoria prevê uma regra de transição para homens com mais de 50 anos e para as mulheres acima de 45. Caso da Geni, que tem 50 de vida e 8 de contribuição. Hoje, para se aposentar, ela precisaria ter uma soma de 85 anos de idade e contribuição, ou seja, conseguiria aos 64. Se as regras mudarem, ela vai ter de esperar um ano a mais para atingir a idade mínima. As patroas não registravam a minha carteira. Depois eu achei umas patroas que resolveu registrar, recolher algum tempo e agora resolvi recolher por conta própria minha. O regime previdenciário que a gente tem hoje no Brasil é um concentrador de renda. Por isso, quem vai ser mais afetado por isso não é o mais pobre. O mais pobre vai ficar em situação praticamente igual ou melhor. Ele já se aposenta tipicamente por idade, já se aposenta tipicamente muito perto do salário mínimo. Ele vai perder muito pouco.
Quem vai perder mais é quem se aposenta por tempo de contribuição e o pessoal dos regimes próprios. Então, obviamente, se você conseguir, na reforma trabalhista, levar um processo de formalização maior da força de trabalho, mais gente contribui e a coisa acaba, de alguma forma, se resolvendo de uma maneira melhor, com um pedaço de receita que está hoje fora do radar, ele passa a entrar também no radar. Complicado. A Maria Rita está no telefone ainda? Ela parece que ligou e estava para começar a matéria e fez esperar um bocado. Oi, Rita, boa tarde. Tem algum deputado presente aí? Não, deputado não. Hoje estaria o Paulo Paim, mas teve um encontro meio de emergência, prometeu que vem aqui a semana que vem, né, ô Pimenta? Não, eu queria saber o seguinte, nessa reforma da Previdência, eu quero saber se vai fazer reforma também para os políticos. Porque bom, eu estou sabendo hoje... Eles começaram a fazer isso, Rita. Agora não precisa nem mais passar 4 anos lá, bastou 2 e eles já se aposentam lá dentro. Exatamente, é por isso que eu estou falando. E para começar, Celso, deixa eu questionar uma coisa aqui. Aquele deputado que eles colocaram como relator da reforma da Previdência, aquele puxa-saco do Eduardo Cunha lá do Mato Grosso. Isso aí já começa errado, Celso. E outra coisa também, o PMDB não tem que abraçar tudo para ele, não. Tem muito político bom no Brasil para fazer essa relatoria. Porque o PMDB agora quer tudo para ele. Eu pensei que o PT ia sair, ia melhorar as coisas do Brasil de política. Um governador fica 4 anos aí no poder, nós votamos nele, ele aposenta. Um senador fica 1 mês lá como suplente, ele aposenta. E os trabalhadores, se quiserem aposentar, complicado, Rita. Ele tem que contribuir 49 anos para aposentar com teto máximo. Por que não faz a reforma para todo mundo igual no Brasil? Mas no Brasil não tem jeito não, meu filho. Estou vendo aí agora que um denunciado da Lava Jato foi o Sérgio Cabral. Agora ele tem 180 processos em cima dele. Pergunta se ele vai responder por todos. Não vai não, sabe por quê? Porque ele vai morrer muito antes. Ele tem que morrer na cadeia pelo que ele fez, os cariocas estão passando. E eles tá bem, Rita. 15 vindo por aí com joia com a mulher dele e os cariocas tudo passando fome. Então isso tem que ser, olha, reforma da Previdência tem que ser igual para todos os brasileiros. Por tá isso, bem. Trabalhou só 4 anos, não, senhor, não tem que aposentar não, tem que aposentar com 30 anos de contribuição. Tá bem, querido. Grande abraço, Rita. Se valesse para todo mundo, hein, Rodney? Eu acho que a Rita tocou num ponto importante, Celso, porque o governo perdeu o pudor, né? Em primeiro lugar, a gente tem que fazer essa observação, porque depois de mais de 300 mortes, né? Se considerarmos o Espírito Santo recentemente, as rebeliões dos presídios, depois de 300 mortes e o ministro da Justiça está sendo promovido para o STF, mostra que o governo não está nem aí para a opinião pública. Essa é a verdade. Por isso que ele não teve pudor nenhum também em encaminhar uma reforma da Previdência, praticamente subtraindo todos os direitos mínimos, né, de uma vida digna da população que espera, na sua aposentadoria, pelo menos, né, ter uma certa estabilidade. A Rita tocou num ponto importante, porque o governo, do ponto de vista das receitas, ou seja, ele está estimando que vai economizar nos próximos 10 anos, se emplacar a reforma como ele pretende, 700 bilhões. Se a gente olhar, né, esse dado que a Rita chama a atenção da corrupção no Brasil, que é o caso do Cabral que ela tocou, né, nós temos estimativas que mostram que 100 bilhões por ano são desviados dos cofres públicos. Né? Corrupção, né, nua e crua, né? O sujeito vai lá e se apropria do dinheiro, né, que deveria estar se convertendo em serviços públicos e benefícios sociais. Se somarmos só a corrupção, com a sonegação, nós passamos tranquilamente dos 200 bilhões. 200 bilhões em só 10... já teríamos coberto nós não estamos falando das desonerações, né? Nós não estamos falando de uma série de outras benesses aí que o governo faz com o dinheiro, né, arrecadado de nós contribuintes. Ou seja, só nesses 2 casos nós teríamos 2 trilhões de reais, quer dizer, dá e sobra para pagar, né, a conta. É complicado, né? Agora, nós temos um Congresso Nacional que não parece muito disposto a olhar o lado do trabalhador, né? Você visualiza aqui, ó, a Cobap fez esse
folder, né? Esse folheto, né? Dizendo aqui, ó, Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, né? E que ela estaria de olho em Brasília e mostra a cara dos 31 deputados que votaram na CCJ pelo extermínio de direitos de milhões de trabalhadores e aposentados. E estampou a carinha de cada um aqui, né? Isso aqui pra mim, mano, né? Como não dá para falar o nome de todo mundo, eu vou pelo menos falar o nome dos dois daqui de Brasília que fizeram isso. Que é o Rogério Rosso, que está aqui, ó, né? E o Ronaldo Fonseca. Mas tem aqui gente de todos os estados brasileiros. Essa é a grande realidade. Como é que a gente vai conseguir reverter uma situação que praticamente já tem um ganho de causa dentro do Congresso? Na cabeça do governo, já se passou a reforma da Previdência. Celso, sem nenhuma dúvida, isso só conseguirá ser revertido com a participação da população. As pessoas e os cidadãos do nosso país precisam entender que estão mexendo com eles. Essa história não é do outro, essa história não é coisa de político, essa história não é do governante, essa história é a sua vida, né? E isso significa lutar para que tenham uma vida digna, porque, sem nenhuma dúvida, o que está se tentando fazer é precarizar a vida do trabalhador brasileiro para fazer, como você bem disse no início do debate, sorrir as empresas e o mercado financeiro que vai lucrar com o crescimento do mercado da previdência privada. Eu gostaria só de destacar, Celso, que nessa luta por desfazer as mentiras que foram construídas para fazer avançar a reforma da Previdência, é preciso lembrar que nós temos hoje no Brasil, dentre as pessoas ocupadas, aquelas que estão desenvolvendo alguma forma de ocupação, uma população economicamente ativa de aproximadamente 96 milhões de pessoas. Mas apenas 59 milhões desses 96 milhões contribuem para a Previdência Social. E a razão disso passa também pela existência de um cenário de ineficiência da ação do Estado para trazer para dentro do bojo da regularidade da Seguridade Social da Previdência essas pessoas. Essas pessoas estão afastadas pela existência de fraudes na relação do emprego. Ela trabalha, mas não tem a carteira assinada. Verdade. Ela está no mercado informal, faz uso de benefício previdenciário, mas não contribui. Ela está realizando ali uma atividade, recebe um salário que o empregador não declara. E em razão de tudo isso, a sonegação e a fraude hoje representam uma frente inexplorada pelo governo para tentar entregar a cada cidadão brasileiro o direito dele, que é uma previdência social sadia. Estou querendo fazer com a Previdência Social o que aquela governadora lá do Nordeste fez quando prenderam aquela menina de quase 14 anos de idade, junto com os machos todinho na delegacia, né? E aí ela resolveu o problema, ela foi lá e resolveu, derrubou a delegacia. Acabou com o problema. Naquela delegacia não vão prender mais nenhuma mulher junto com um bando de macho lá dentro. Entendeu? Então estão querendo derrubar a Previdência, né, ao invés de melhorar e fazer os reparos necessários na sua base. E vem da sua base esse tipo de reparo que tem que ser feito. Nós temos que fazer isso, cobrar de quem deve, sabe? E aí pensar num outro tipo de reforma. Mariane, boa tarde. Oi, Mariane. Boa tarde. Diga, querida. Eu sempre soube que no nosso país ele tem duas categorias. Aliás, eu estou falando duas, eu tenho mais que essas, mas essas duas são o principal. Porque quem paga INSS, quando aposenta, não recebe nem o total que pagou. E eu vi essa semana aquele Roberto Jefferson aqui no programa dando entrevista, dizendo que a aposentadoria dele é de 23 mil reais. E eu não estou vendo ninguém falar se vai diminuir a aposentadoria de funcionário público, porque para mim o grande problema, o grande mal desse país chama-se funcionário público. Primeiro porque não trabalha, não produz. E quando aposenta, recebe 2 vezes mais do que o que vinha ganhando. Nada é mexido nele. Por que será que nós vamos ter que pagar por uma categoria que não trabalha? Porque uma pessoa que recebe uma aposentadoria de 23 mil reais, num país que diz que está quebrado como o nosso, eu não posso acreditar que ele esteja quebrado. Porque se tivesse, eu nunca ouvi falar que ninguém do Congresso deixasse de receber pagamento. Mas aqui eu vejo aqui no Hospital do Gama essa semana, o pessoal que trabalha na limpeza até hoje não receberam pagamento. Verdade. Porque não
assim, estão criando várias categorias de brasileiro e isso é muito ruim para nós, porque a gente mesmo olha para os outros colegas, já olha com raiva. Por quê? Porque você tem prioridade e eu não tenho nada. Você tem um bom plano de saúde, você tem hospitais bons, tem tudo. E quem trabalha mesmo no pesado, que é o pessoal do INSS, eles passam fome, porque vai chegar um ponto que não recebe nem um salário mínimo. Porque a cada vez que tem um aumento de salário, o deles diminui e do funcionário público aumenta. Então, assim, eu acho é muita coisa errada. A gente que é aqui mais pequenininha, a gente não consegue entender por que tem... Por que então o juiz da justiça não já pegou 7 quilos de ouro lá daquele governador do Rio, não pegou todo esse dinheiro que está lá fora, que a gente sabe que está, e não traz para resolver o nosso problema? É muito fácil você prender alguém e você ainda ficar dando comida para ele lá, dando assistência, e quando daqui 2 anos ele sai e está com todo o dinheiro. Tá bem, Mariana. O maior castigo hoje não seria ficar preso, não, seria ficar pobre. Tá bem, querida. Boa tarde. Obrigado. O que a gente não fala, o povo fala aqui, mano, velho. Não tem outro jeito, não. Ela tocou num tema importante, né? Porque o servidor público, na verdade, já sofreu um ajuste, né? Tudo aquilo que ultrapassa o teto do regime geral, se ele não fizer uma poupança individual, nada feito. Ele não vai ter mais aposentadorias que superem o teto da Previdência. Então, esse ajuste já foi feito e o governo, de forma enganosa, quer dizer que não, né? E mostra que o déficit está aumentando. É claro que o governo sabia que o déficit ia aumentar, por quê? Porque esses quase 40 mil servidores que estão na Previdência Complementar, na FUNPRESP, eles estão contribuindo para o regime de Previdência Complementar no que ultrapassa o teto. Ou seja, esse dinheiro não está mais entrando... Né, no Caixa do Tesouro. No Caixa do Tesouro. Então, o governo, por isso que eu disse lá do início, né, essa reforma é desonesta, porque o governo manipula a informação. Agora, Marilene, né? Dizer para a Marilene é o seguinte, que o servidor público, sim, ele está sendo duramente atingido com a reforma, mas, apesar disso, nós que somos servidores, estamos alertando quem está sendo mais atingido. A reforma é muito mais gravosa para o trabalhador da iniciativa privada, para os trabalhadores rurais. Então, nós estamos em defesa, né, desses trabalhadores que muitas vezes não têm nem voz no Congresso Nacional. Eu queria até complementar a fala do Rudinei, que, na verdade, o servidor público tem uma evolução histórica que aconteceu da supressão de direitos, né? Então, quando a gente pega a Constituição de 88, originariamente, a concessão de direitos, de benefícios aos servidores públicos, ela era muito maior. Em 1993, com a emenda 3 de 93, passou-se, inclusive, que era um absurdo antes, o servidor público sequer contribuía até 93. Depois, com a emenda 20 e com a emenda 41, basicamente, além da contribuição, também se estabeleceu que para o servidor público que ingressou depois destas emendas, também passou a ter o cálculo do seu benefício apurado do mesmo jeito que é para o regime geral, que é pela média de contribuições, ou seja, ele acabou com aquilo que eu considero que efetivamente é uma insanidade, que é a paridade, né, que ele teria a paridade e a integralidade, ou seja, você contribuía alguns anos e saía aposentado. Isso tudo acabou e hoje, como bem disse o Rudinei, tem o FUNPRESP. O teto do servidor público é o INSS. A partir daí, se ele quiser alguma coisa, ele tem que contribuir para a Previdência Complementar. Essa aqui é a grande verdade, meu. Desde o começo do programa, eu estou falando do Paulo Paim, né? E principalmente da fala que ele fez na parte da tarde, no plenário do Senado Federal. Eu vou pedir permissão, nós temos ainda, acho que perto de 10 minutos de programa. Eu vou gastar metade desse tempo, porque eu acho de uma justiça colocar a fala do Paulo Paim. Eu gostaria de colocar os 34 minutos que ele fez lá ontem. Mas vou pegar uns 4 ou 5 e preste atenção, você brasileiro e brasileira. Ele manda um recado certinho no final dessa fala que eu separei do que é que nós devemos fazer em 2018 para dizer a esses que votam contra os princípios trabalhistas, os direitos trabalhistas, o que devemos fazer com ele na próxima eleição. Bote o Paulo Paim aí, por favor. E nunca vi uma sessão de homenagem com tanta energia, com tanta força em relação à reforma da Previdência e também
a trabalhista. E aqui foram tirados alguns encaminhamentos que eu faço questão de deixar registrado nos anais da casa. Primeiro, além das coordenações, as frentes montadas em todos os estados, que já são uma realidade, os 27 estados, 26 e o DF, coordenações que vão fazer a mobilização contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista nos moldes que estão aí sendo apresentadas pelo governo transitório. Dizer também, senhor presidente, agora Lazier Martins, que também foi decidido que as centrais e federações e confederações vão se encontrar amanhã em São Paulo e vão articular uma data para fazer uma grande mobilização a nível nacional, com paradas simbólicas, com greve, para mostrar que o povo brasileiro não quer essa proposta, que só interessa, e todos nós sabemos, que é o sistema financeiro, todos nós sabemos. Tem quem não saiba. É só ver o quanto que aumentou a propaganda em rádio e televisão em matéria de previdência privada, incentivando as pessoas, dizendo, olha, já que a previdência vai quebrar mesmo, que eles vão quebrar, porque a partir do momento que eles fazem uma proposta tão maluca como essa, todo mundo corre para se aposentar. E daí, bom, daí não tem saída. E os mais jovens já começam a pensar, bom, por que eu vou pagar essa previdência se eu não vou me aposentar? Eu diria que seria um tiro no pé se a intenção fosse boa, mas não é tiro no pé, que a intenção é maldade mesmo, é acabar com a previdência pública, fortalecer a previdência privada, porque isso interessa ao sistema financeiro. É lamentável isso. E eu fiquei muito chateado, confesso, senador Lazier, quando eu vi uma fala que me disseram nos jornais do presidente, eu não tenho problema nenhum de me considerar impopular, porque eu não vou concorrer mesmo daqui a 2 anos. É mais grave ainda. Você não pode ter uma conduta no exercício do mandato só porque você não vai concorrer mais daqui a 2 anos. É como eu, que sempre fui contra esse tipo de proposta, vem aqui dizer, olha, não sei se concorro, não concorro, então eu vou mesmo ferrar todo mundo. É o fim do mundo isso. É a falta de coerência. Essa falta de coerência que eu fico abismado. Por isso que eu não tive problema nenhum quando Vossa Excelência falou ali. Não é só esse governo que está fazendo isso, de indicar um filiado ao seu partido, ao partido da base. Os outros governos também fizeram, sim. Só pode repetir, todos os ex-presidentes da República, eu mantenho a mesma posição. Quando também aqui veio a reforma da Previdência nos governos anteriores, eu fui contra. E disse, vamos derrubar por 6 votos. Daí conseguimos alterar e aprovamos a PEC paralela. Senão não passaria mesmo. Eu quero ver essa proposta passar, mas estou assim, pragando para ver. Quero ver passar essa proposta e ainda falam que querem votar correndo. Não, tem que votar em março. Sabe que 513 deputados vão carimbar uma proposta, digo, maldita como essa, cruel como essa, irresponsável como essa, vão botar no seu currículo. O presidente disse que não é candidato, mas a maioria dos deputados são. O povo só tem isso. Tem um ex-governador do Rio Grande, do seu ex-partido, o Alceu Colares, que ele sempre dizia, cidadão, a tua arma, teu voto, a tua arma, teu voto. Uma bela poesia dele. Tua arma, teu voto, tua arma, teu voto. Mas é isso que a população vai fazer. Ela vai valorizar o seu voto. A tua arma é teu voto na mão. O senador Lazier ajudou aí. Tua arma é teu voto ao alcance da mão, na mão. É só controlar. Controlem. Fiquem de olho no voto de todos. Não estou dizendo. Não estou rotulando o partido aqui, não. Controlem o voto de cada deputado e senador. Todos. E depois, com a arma, que é seu voto, ao alcance da mão, responda 2018. É justo. Porque isso assim é democracia. O senador Paim. Lamentavelmente, nosso programa já está no vinzinho. Rio Grande do Sul.
não nos negue o direito do senador Paulo Paim continuar conosco, viu? 2018 está pertinho aí. Meu Deus, já perdemos Pedro Simão, né? Grande defensor brasileiro dentro do Senado. Não faça com que a gente perca esse senador, não. Brincadeira. Pra gente arrematar, sobrou quase um minutinho para cada um, viu? Começa contigo aí, cara. Eu quero só, para finalizar, Celso e demais telespectadores, reforçar aqui a sinalização de todos os auditores fiscais do trabalho do país, da importância da participação ativa de todos no seu município, cobrando dos parlamentares que têm base aí no seu município e dizendo para ele que se ele votar a favor da reforma da Previdência, ele não receberá mais nenhum voto seu. É isso que vai fazer com que não passe a reforma da Previdência e trabalhista, que transformou no alvo do governo você, trabalhador. Tá bem. Vamos lá. Eu acho que nessa mesma linha, e talvez num outro ponto que eu considero importante, eu tenho ido à Câmara dos Deputados pelo menos uma vez por semana, tentado conversar com 1 ou 2 deputados. Eu acho que também é muito importante a gente fazer esse trabalho individualizado, técnico, porque a grande maioria dos deputados, pelas pautas e pelos setores que ele representa, muitas vezes ele não conhece o assunto. Verdade. E eu tenho tido a felicidade de ver deputados com quem eu tive a oportunidade de conversar por 40 minutos, 1 hora no seu gabinete, só eu, ele e o seu assessor, ver que ele passou a ter uma nova compreensão. Não estou dizendo que ele vai deixar de votar ou não, mas certo, passou a enxergar a proposta da reforma da Previdência com outro olhar. Eu acho que isso é muito importante, esse trabalho individualizado também. Cobrar e explicar. Exatamente. Né? Essa é a grande verdade. Para a gente encerrar. Posso lembrar as palavras do nosso novo senador Paulo Paim e dizer que realmente a reforma foi feita para atender o sistema financeiro. O senhor Marcelo Caetano, né, servidor do IPEA, hoje secretário da Previdência, recebeu preponderantemente os segmentos financeiros. Recebeu empresários, recebeu banqueiros, recebeu gestores de fundos de pensão e, por incrível que pareça, não recebeu os mais interessados, que são os trabalhadores do nosso país. E nós seus vamos, representados, então, né? Nos articular para dizer um sonoro não para a PEC 287. Lamentavelmente, eu tenho 10 anos aqui, basicamente, na TV Gênesis. O Marcelo Caetano esteve há anos atrás aqui comigo várias vezes, e o que os senhores defendem, ele defendia naquela época. Eu procurei, naquele tempo a gente só guardava em DVD, eu não consegui. Ainda estou procurando, que são muitos, mas ainda vou achar e vou colocar aqui para dizer o que ele dizia lá e o que ele está falando aqui. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter vindo. Obrigado. A gente não pode parar de falar, tá bom? Esse espaço está aberto. O Pimenta me disse que vai marcar o Paulo Paim, que deveria estar conosco hoje, né? Para a semana que vem. Se você não marcar, eu taco 34 minutos de Paulo Paim aqui, ele falando o que falou ontem no Senado. Tá bem? E você complementa o restante. Senti tua falta, viu, Pimenta, aqui hoje. Um grande abraço para você. Fica de olho. Até o bebê que está ainda na sua barriga, o nascituro, corre o risco de não saber como ele vai se aposentar, a não ser que ele reze no tercinho do sistema financeiro. Grande abraço.